nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. O Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus Isso. A gente vai iniciar com um prelúdio. Tá gravando? Já. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos os irmãos, amigos, aqueles que estão nos seus lares, estão juntamente conosco, alguns aqui, o irmão Roberto, Micaele, nosso pastor Carlos Alberto, a Fabiola, também a Raquel, o Abidiel. Nós estamos juntamente com todos vocês, irmãos, amigos, para prestarmos um culto de louvor e adoração a nosso Deus. E o nosso Deus, Ele é grande, Ele é muito digno de louvor e de adoração. E nós vamos começar celebrando ao nosso Senhor com esse hino. Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo.
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer, agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer, agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido toda a igreja do Senhor a abrir as vossas Bíblias lá no Salmo de número 115. Salmo de número 115. Salmo de número 115. Esse salmo tem como título a glória do Senhor e a vaidade dos ídolos. E ele nos diz assim a palavra do Senhor: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, Ele é o seu auxílio e seu escudo. O Senhor se lembrou de nós, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor,
tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais a vós e a vossos filhos. Sois benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. E aí, nós lembramos de outro salmo: todo ser que respire, louve ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, meu querido. Louvado seja o nome do nosso Deus, porque Ele é muito grande misericórdia para com cada um de nós. E nesse momento nós vamos estar orando ao nosso Deus, adorando ao Senhor através dessa oração, louvando através de uma oração de louvor e gratidão. Baixemos as nossas frontes. Ó Deus bendito, louvado seja o Teu nome para todo sempre. O Teu nome é santo, santo e santo. Tu és bom, Tu és misericordioso, ó Deus. As Tuas misericórdias, elas se renovam a cada dia. O Teu amor é incondicional para com o homem, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, recebe, Senhor, esse culto, recebe esse louvor que nós Te damos hoje aqui. Recebe, Senhor, como cheiro suave, Senhor, no Teu altar. Recebe, Senhor, a adoração falada, ó Deus, através da Tua mensagem, da Tua palavra, ó Deus, através dos cânticos, ó Deus, através da leitura da Tua própria palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Pai, nós Te suplicamos, ó Deus, para que toda a igreja reunida nesse momento sobre a face da terra seja contempladas, ó Deus, com a Tua presença, com a Tua graça, e que todos nós sejamos cheios do Teu Santo Espírito, ó Pai. É em nome de Jesus que nós Te oramos. Amém. Nós vamos fazer mais um louvor, né? Nós estaremos continuando, dando continuidade ao culto, louvando ao nosso Senhor. E depois nós teremos um primeiro momento de oração, tá, irmão? Só lembrando, você que está em casa, você tem um pedido de oração, você gostaria que nós estivéssemos lembrando aqui desse pedido, orando por esse pedido, então esteja colocando aí. Tem alguns irmãos aqui que vai estar anotando, depois passa para nós. E no segundo momento nós estaremos orando, intercedendo por esses pedidos que vocês colocarem aí no chat aí do Face ou no Google Meet, aqueles que estão participando online, tá bom? Vamos louvar, vamos engrandecer o nosso Deus. Eu sou Teu para sempre. És a minha força, Deus de graça e poder. Tu tens tudo em Tuas mãos, e ainda tens tempo a mim. Compreendo a Ti, Te louvo, ó Deus da terra e céus. Quão lindo é Teu infalível amor, infalível amor. O Senhor não muda, sempre és o mesmo, o Santo Deus, Teu infalível amor. És a minha rocha, em quem eu me apoio. És minha canção, e eu só canto a Ti. Tu tens tudo em Tuas mãos, e ainda tens tempo a mim.
ti. Te louvo, ó Deus da terra e céus, quão lindo é teu infalível amor, infalível amor. O Senhor não muda, sempre és o mesmo, o Santo Deus, teu infalível amor, infalível amor. Em tuas mãos e ainda tens tempo a mim, eu compreendo a ti. Te louvo, ó Deus da terra e céus, quão lindo é teu infalível amor, infalível amor. O Senhor não muda, sempre és o mesmo, Santo Deus, infalível amor, infalível amor. Te louvo, ó Deus da terra e céus, quão lindo é teu infalível amor, infalível amor. O Senhor não muda, sempre és o mesmo, Santo Deus, infalível amor, infalível amor, infalível, infalível. Amém. Nesse primeiro momento, irmãos, nós estaremos intercedendo ao nosso Deus pela campanha de missões nacionais 2021. Nós estaremos intercedendo pela vida espiritual, pela vida emocional, material e física dos nossos missionários, dos povos a serem alcançados, pelos pastores, líderes, de todas as igrejas que estão não somente no nosso país, mas de todo o mundo, que Deus esteja assim alcançando. Então vamos orar ao nosso Deus. Ó Deus bendito, graças te damos pelo teu amor e pela tua misericórdia, Senhor. Nesse instante, Pai, nós queremos apresentar diante do Senhor mais uma campanha de missões nacionais, onde esta igreja aqui, ó Deus, a cada ano tem se comprometido, ó Deus, em levantar uma oferta para abençoar, ó Deus, os campos missionários, ó Deus, em outros países. Mas não somente, ó Deus, através da oferta, mas também essa igreja tem se comprometido em orar, interceder ao Senhor, para que o Senhor mostre estratégias, ó Deus, para que o Senhor mostre, ó Deus, as pessoas a serem alcançadas, ó Pai. Pai, nós te suplicamos pelos teus servos, homens e mulheres, espalhados sobre a face da terra, que foram chamados pelo Senhor para esta obra tão maravilhosa. Nós te suplicamos, ó Pai, que o Senhor os cubra de graça, de misericórdia, esteja sustentando, ó Deus, eles espiritualmente, emocionalmente, ó Deus, sustentando materialmente, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, nós te suplicamos pelos nossos pastores, seminaristas, ó Deus, missionários, todos eles, ó Deus, líderes, ó Deus, das igrejas, líderes de departamentos, ó Deus, diáconos, todas as pessoas engajadas, ó Deus, dentro dos departamentos, dentro das igrejas, com o único intuito, ó Pai, de proclamar o teu evangelho, de fazer conhecida a tua palavra, ó Senhor. Contempla agora os teus servos, ó Deus, com a tua graça, com a tua misericórdia e com o teu Santo Espírito, ó Pai. Em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Nós vamos abrir novamente as nossas Bíblias, a palavra do Senhor, lá no Salmo de número 126. Salmo 126. E aí, eu não combinei com a irmã Fabíola, mas queria saber se era possível ela estar orando nesse segundo momento. Eu não sei, tem muitos pedidos?
Nós temos 3 pedidos. Então, vou convidar a irmã Fabíola aqui. Ela vai estar vindo aqui. Nós estaremos fazendo esse segundo momento de intercessão. Salmo de número 126 nos diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos com os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então, que Deus assim abençoe a sua palavra e que através das nossas vidas, através das nossas atitudes, daquilo que nós fazemos, outros, os gentios, aquelas pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, eles possam dizer: o Senhor fez grandes coisas por estes. E por isso que eles estão alegres, por isso que eles estão felizes. Nós, irmãos, vamos orar nesse momento pelos enfermos, tá, irmã Fabíola? Pelos desempregados, né? A gente sabe das dificuldades que nós temos passado. Pelas famílias enlutadas, irmãos. Há muito sofrimento, há muita dor, né? E também a irmã Fabíola vai estar, assim, trazendo 3 pedidos que foram solicitados. Antes da irmã Fabíola falar, há dias atrás eu pedi para que os irmãos estivessem orando pela Luísa, né? Ela está com Covid. Ela foi transferida, né, para a Policlínica do Crato, né? O quadro dela teve uma piora. Então, os médicos não quiseram arriscar que esse quadro evoluísse, né, negativamente, e ela não tivesse uma UTI disponível. Então, ela está hospitalizada, está na UTI, não está entubada, mas ela está com a saturação ainda no nível não ideal, e nós queremos pedir a toda a igreja para que continue orando por ela, tá bom? E aí agora a irmã Fabíola vai estar mencionando os 3 pedidos. Oremos ao Senhor. Pai, Deus, em nome de Jesus, nós queremos continuar buscando a Tua presença, buscando a Tua face. Queremos Te pedir, ó Deus, pelas Tuas misericórdias, clamar pela Tua graça, o Teu favor sobre nós. Pai, Deus, em nome de Jesus, nós queremos continuar colocando a situação que nós vivenciamos aqui. Não só aqui no Iguatu, mas essa situação que há no mundo. Uma situação de dor, de lamento, de doença, de choro, de lágrima, de muitas pessoas que perderam seus entes queridos, outras que estão buscando respirar. Ó Deus, Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te pedir, Senhor, as Tuas misericórdias sobre a face da terra. Pai, Deus, em nome de Jesus, por conta disso, muitos têm perdido o seu sustento, não estão conseguindo pôr o alimento na mesa. Pai, a Tua palavra fala que nós não devemos andar ansiosos com nada, porque o Senhor supre as nossas necessidades, e se veste até a flor do campo, digará lá a nós. Ó Deus, Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te pedir, Senhor, que o pão de cada dia esteja na mesa dos desempregados, em nome de Jesus. São pessoas que precisam, às vezes, de 1 quilo de arroz, de macarrão. Move, ó Deus, os Teus servos, move o Teu povo, em nome de Jesus, para que nós possamos, ó Deus, estar cumprindo, ó Pai, o partilhar do pão, de alimentar o faminto, não só espiritualmente, mas também fisicamente. Nos ajuda, Pai, nos dá recurso. Pai, entra com a providência na casa dos Teus, aqueles que se encontram seu emprego, ó Deus, formal, que o Senhor possa, ó Deus, levantar na mente dessas pessoas uma forma, um meio de fazer um trabalho e angariar recursos, ó Deus, para sustentar a sua família. Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te colocar
os enfermos. O irmão Maurílio também pediu pelos enfermos, pelos desempregados. Nós queremos te colocar, Pai, aqueles que hoje estão em salas de UTI, entubados, buscando um fôlego. O fôlego que o Senhor dá, o fôlego da vida. Pai, sopra, ó Deus, nas narinas destes, ó Pai, que estão, ó Pai, em situação crítica. Os médicos olham e dizem, é somente um milagre. Nós temos visto os teus milagres, temos contemplado os teus feitos. Ó Deus, temos visto pessoas que foram, ó Deus, em um momento, Senhor, vistas numa situação crítica, e hoje estão de pé. Ó Pai Deus, em nome de Jesus, nós queremos também te pedir a misericórdia, para que essas pessoas possam se levantar dos seus leitos e enxergar o único Deus, Senhor Jesus. O poder e a glória seja dado a Ti, Pai, em nome de Jesus. Pai, que essas pessoas possam enxergar que sem Ti nada são. Ó Deus, tudo é para a honra e Tua glória. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Que essa doença não seja apenas um motivo temporário de Te buscar, mas que essas pessoas se rendam a Ti, reconheçam o Teu poderio, se renda a Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Nós não sabemos o motivo de tudo isso, ou para que nós estamos passando por isso, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E nós cremos num chamado Teu, para que nós nos voltemos com mais intimidade, para que voltemos a Te buscar, para que busquemos a Tua essência, que não é algo difícil nem impossível, mas é simplesmente um estabelecimento do relacionamento contigo. Pai, continua a restabelecer no nosso coração essa vontade de Te buscar, de orar, de ler a Tua palavra, de buscar relacionamento e intimidade contigo, Pai. Pai, Deus, em nome de Jesus, nós queremos Te pedir pela vida da Tua serva, Nielma, que se encontra adoentada junto com seu esposo, que a Teu Espírito Santo visite essa casa, a Tua mão curadora visite essas pessoas, tanto a Tua serva como o seu esposo. Ó Pai, que seja mais uma chance para que o seu esposo continue a contemplar os Teus feitos sobre a vida dele, da sua esposa e daquela casa, Pai, em nome de Jesus. Pai, o Senhor é o médico por excelência. Cuida deles, Pai, em nome de Jesus. Queremos Te pedir também, ó Deus, pela avó da Amanda, para a viagem para Fortaleza, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, estar sendo com essa viagem, que os Teus anjos acampem na estrada e ao redor desse transporte, que vão em paz e retorne para os seus lares em paz, que o que for fazer lá, acredito que seja exame de rotina, a avó dela tem câncer, ó Deus, que o Senhor continue com Tua mão sobre ela, Pai, em nome de Jesus. Nós já contemplamos o que o Senhor já fez até agora, de uma situação onde ela se encontrava acamada, não conseguia nem falar, e se deslocou até São Paulo. Lá o Senhor abriu as portas dos hospitais, trouxe médicos, a tratou de uma forma tão extraordinária, que ela voltou para o Ceará, voltou andando, voltou bem, e mesmo sendo desenganada, diagnosticada com algo assim grave, o Senhor tem a sustentado pelas Tuas mãos, ó Deus, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa ser com ela, ó Deus, continuar cuidando dela, continuar dando vigor a ela, fortalecendo a sua fé, dos seus familiares, dando esperança, ó Pai, Deus, em nome de Jesus. Ela, em outros momentos, também mencionou sobre Te buscar, quando passar mais essa onda, onde nós não podemos estar juntos, ela sente o desejo de entrar na Tua casa, de engrandecer o Teu santo nome, mas que ela já faça isso, Senhor, aonde ela está. Mas eu creio que ela já está sendo tocada pela mão do Senhor, não só na sua debilidade física, mas também espiritual. Pai, em nome de Jesus, honrado e glorificado seja o Teu nome, que o Senhor possa ser com ela e todos os seus familiares. Que a fé, a perseverança e a esperança não se aparte daquela casa e nem dos corações. Ó Deus, Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos pela igreja.
Te pedimos, ó Deus, pelos líderes, te pedimos, ó Deus, por todo o teu povo, nós que somos o teu povo, nós que clamamos pelo teu nome. Pai, Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo continue a trabalhar no nosso coração, para que nós consigamos entender a tua vontade no meio de tudo isso, para que nós consigamos entender qual a posição que o Senhor quer que nós venhamos a nos manter. A posição de joelho, a posição de quebrantamento, a posição de coração contrito, a posição, ó Deus, de entrega, renúncia ao Pai, no teu altar, aos teus pés. Pai, Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ser servos, nos ajuda a te buscar. Protege as casas dos seus filhos, Pai, em nome de Jesus. Teu Espírito Santo visite a cada um dos meus irmãos e irmãs que se encontram nos seus lares. Ó Deus, Pai, em nome de Jesus, continua, Pai, faz assim. Nós te clamamos, nós te pedimos, nós te rendemos honra e louvor. E é em nome de Jesus que nós choramos. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos passar rapidinho os nossos avisos, tá? Eu acredito que a irmã Vanessa, sempre com muito esmero, né? Ela faz aquela programação bem bonita. Ela deve ter colocado lá na página do Facebook da Igreja Batista da Convenção aqui de Iguatu. Nós temos segunda-feira nossa reunião de oração, às 21 às 22 da noite, tá? Pelo Google Meet. Quarta-feira, nosso encontro de estudo e oração, às 19h30, também online, tá certo? Quinta, Célula Madacaru, né? Às 19h, também online, até porque temos bem longe daqui. Encontro do PGM, também quinta-feira, às 20h, também online. Sexta, nós então teremos os embaixadores do Rei presencial, tá certo? Às 19h, certo, pastor? MCM às 19h30 online. União de Homens também às 20h online. E sábado, Mensageiros do Rei, 17h. Aliás, 17h. E nós estamos pensando em voltar presencial, já que nós somos um número pequeno. Mas durante a semana nós vamos ver com a maioria das meninas, tá certo? Mas desde então a gente deixa em aberto. Algumas estão aí saltitando por esse momento, né? Então vamos ver lá dentro do nosso grupo. Jubai, 19h no sábado, também culto online. Né? Domingo, às 9h na nossa escola bíblica dominical online ainda. E o nosso culto de louvor e adoração às 19h. E hoje pela manhã foi muito, muito maravilhoso a nossa classe de adultos. O irmão Rivânio tem nos abençoado grandemente com o seu esforço, né, estudando ali, e tem nos abençoado. Estamos estudando o livro de Gênesis, maravilhoso. Então nós vamos convidar o nosso pastor Carlos Alberto, né? Eu estou me acostumando com esse negócio, porque é muito estranho. É porque chamar pastor Caim é estranho, né? Então é melhor se acostumar logo. Não é o pastor em si, mas é o Caim, Carlos Alberto. Então vamos orar. Ó Deus bendito, nós te suplicamos agora e te pedimos, ó Pai, para que o Senhor abençoe, ó Deus, essa palavra, de forma que essa palavra venha do teu coração, ó Deus, através do teu servo. Que ele seja um instrumento, ó Deus, nas tuas mãos. Que essa palavra enche os nossos corações, transborde nos nossos corações. Que nós aprendamos, ó Deus, e que nós possamos colocá-las em prática no nosso viver. Abençoa cada um do teu povo, ó Deus, cada um dos teus servos que estão aqui conosco, aqueles que não estão, mas que a tua graça alcance cada um deles. É em nome de Jesus que nós choramos. Amém. Deus abençoe. Uma boa noite a todos os nossos irmãos
e os nossos amigos que estão aqui no templo, alguns, e outros aí em seus lares. Tá? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de nós e cada um dos nossos familiares. Hoje o Senhor mais uma vez nos dá assim a honra de prestarmos um culto de louvor, de adoração, de gratidão por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz, e que Deus possa se agradar, tá? Do nosso louvor, da nossa adoração e da nossa vida. Nós, quando vemos lá em Gênesis capítulo 4, a oferta de Caim e Abel, nós percebemos que Deus ele não aceitou a oferta de Caim, mas na verdade ele fala que não aceitou Caim, posteriormente não aceitou a sua oferta. Ele aceitou primeiro a vida de Abel para depois aceitar a sua oferta. E isso nos leva a entender que a nossa vida ela é mais importante do que aquilo que nós oferecemos para Deus, que não seja a nossa vida. Tá? Então, que nós possamos ofertar a nossa vida a Deus e que a nossa vida possa agradar assim a Deus. Mas para isso, nós precisamos, claro, da ajuda do Espírito Santo. Nós precisamos da atuação do Espírito Santo em nossas vidas, santificando, transformando as nossas vidas dia após dia. Tá? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar cada um de vocês a abrirem as suas Bíblias lá no livro de Esdras, no capítulo 7, verso 8, 9 e 10. O livro de Esdras fica bem próximo ao livro de Salmos, pouco antes do livro de Salmos. Abra lá no capítulo 7, no versículo 8, 9 e 10. Se os irmãos estivessem no templo, né? Eu diria amém. Mas aí tem alguns aqui, os que estão em casa, eu não vou ouvir o amém. Só quem vai ouvir o amém, ou ver, né, o comentário é quem está na transmissão, com a telinha do celular de frente para ela, que é a Micaela. Aí a Raquel que está próxima ali também, que tem a vista boa. Tá certo? Então, diz assim o texto sagrado. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porque a boa mão de seu Deus estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido, em algumas versões diz proposto, dedicar-se ao estudo da lei do Senhor e praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Em algumas versões diz que Esdras havia proposto em seu coração a estudar a lei do Senhor, praticar e ensinar os seus decretos aos israelitas. Nós continuaremos falando, meus queridos, sobre a restauração do altar. O livro de Esdras é o livro da restauração. E nós vamos orar nesse momento pedindo ajuda do Espírito Santo, a cooperação, a atuação, para que o Espírito fale de forma particular a cada coração. Deus, em nome do Senhor Jesus, para nós é uma honra e um privilégio te adorar e te servir. Para nós, ó Deus, é uma honra e um privilégio, ó Deus, sermos chamados de teu povo, a nação santa, povo adquirido, povo que o Senhor chamou das trevas para a tua maravilhosa luz, para anunciar as virtudes de Jesus. Quero, ó Pai, em nome de Jesus, pedir que o Senhor fale aos nossos corações. Nós sabemos que a tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra, ela vai aos nossos corações e não volta vazia. Ela cumpre o propósito pela qual o Senhor a designou. Então, que o Senhor fale individualmente a cada coração,
em nome do Senhor Jesus e o nosso Salvador. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Nós já vemos pregando sobre esse tema em alguns textos bíblicos, mas especialmente no livro de Esdras, porque, como eu mencionei, na verdade não é nem o livro de Esdras, é o livro de Zorobabel e de Esdras, porque também conta a vida de Zorobabel. Mas é o livro que nos conta a história da restauração de toda uma nação. E eu queria dizer essa noite para cada um que nos ouve, que o nosso Deus é um Deus que é especialista em restaurar vidas. É um Deus que é especialista em transformar vidas, em transformar aquele caco humano em um vaso para a honra e para a glória do seu nome. E nós vemos falando nesses textos sobre o período que o povo de Israel se afasta de Deus, adora outros deuses, falha na sua missão, e Deus assim o castiga, permitindo um cativeiro de 70 anos, em alguns entendimentos teológicos dizem 60, mas costumeiramente é 70 anos de cativeiro. Mas o mesmo Deus que leva aquela nação, permite aquele povo ir para o cativeiro, Ele mesmo já havia anunciado que ficaria o remanescente e que Ele iria restaurar não só o coração do homem, mas também o templo, a cidade e os muros de Jerusalém. E no ano de 536, o primeiro grupo de exilados retorna. Você pode começar lendo no capítulo 1 de Esdras, você vai perceber que o primeiro grupo de exilados retorna sobre a liderança do homem chamado Zorobabel. Mais ou menos 50 mil judeus retornam com ele. E quando você lê do capítulo 1 ao capítulo 6 do livro de Esdras, você está contemplando aí um período de 20 anos. O espaço que há entre o capítulo 6 e o capítulo 7 é um espaço de 60 anos. Ou seja, no final do capítulo 6 você percebe a conclusão da restauração do templo, que ficou paralisado por conta das dificuldades e adversidades, 16 anos. No verso 19, em diante do capítulo 6, você vê ali a festa dos judeus pela conclusão do templo. E após a conclusão do templo, 60 anos depois, ou seja, 80 anos depois que o primeiro grupo retorna, Esdras agora retorna com o segundo grupo de exilados. E ele não recebe boas notícias, porque o povo que já havia estado no cativeiro, que retorna para Jerusalém, e embora que a maioria que retorna nunca haviam pisado seus pés em Jerusalém. Tá? Alguns nasceram na Babilônia, eles não conheciam a terra de Jerusalém, e eles na verdade não estão retornando, mas estão indo conhecer e para lá ficar. A maioria, aqueles que já tinham 50, 60 anos em diante, morre na Babilônia, nem retorna. Então, seus filhos, na verdade, é quem retorna para a Babilônia. Ou melhor, para Israel, da terra da Babilônia. E Esdras volta com esse segundo grupo e não recebe boas notícias. Alguns líderes, mesmo depois desse período de castigo, da disciplina do Senhor, alguns líderes haviam-se novamente se corrompido. Tá? Você vai perceber isso um pouquinho à frente, lá no capítulo de número 10, se eu não estiver enganado, o povo confessa o seu pecado, e é o casamento misto. Deus havia ordenado que eles não casassem com outras nações, não fizessem esse casamento misto, não era aprovado pelo Senhor. E quando Esdras retorna, recebe a notícia que começou pela classe de liderança, tudo isso. E Esdras é um homem que é poderosamente usado por Deus. Como o texto que nós lemos, a boa mão do Senhor estava sobre ele. De todas as formas. Tá? De todas as formas. Ele era um homem temente a Deus. É um homem que alcançou o favor do rei Artaxerxes. Retorna
com muitas riquezas, ouro, prata, tudo aquilo que o rei poderia conceder, ele concede, né, para dedicação a Deus, ao templo, ao serviço de Deus. O rei também dá um decreto de que todas as cidades vizinhas que Esdras fosse lá pedir algum tipo de riqueza também que ele desse. Ou seja, ele tinha uma reputação, ele tinha um bom testemunho diante dos homens e diante do rei. E no texto que nós lemos mostra que ele chegou a Jerusalém. Ele chega a Jerusalém. No verso 10 diz que ele havia decidido em seu coração, havia proposto em seu coração estudar, praticar e ensinar a palavra de Deus. E nós encontramos aqui essas 3 grandes virtudes de um homem que foi usado poderosamente por Deus. O homem que foi usado por Deus para restaurar toda uma nação, todo o povo. E essa sequência, ela não vem por acaso. Essa sequência, ela não foi colocada sem o objetivo de querer nos ensinar algo. Porque aqui nós encontramos também 3 princípios e 3 desafios para nós nos dias de hoje. Que é aprender a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, olhar para a Bíblia e valorizá-la, de entender que muito sangue foi derramado para que nós tivéssemos acesso a essa palavra. Entender que essa palavra, ela transforma o coração do homem, ela restaura o coração do homem. Essa palavra, ela santifica o homem. João 17 vai dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Senhor Jesus também disse que nós devíamos observar as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Essa palavra do Antigo Testamento, ela aponta para a vinda do Messias. O Novo Testamento, os Evangelhos, contam sobre a vida do Messias. As cartas, elas explicam aquilo que o Messias ensinou. E o livro de Apocalipse mostra também o futuro que está reservado para todas as nações e o destino eterno do homem com Deus ou sem Deus. E Esdras, ele olha para essa palavra e ele decide em seu coração estudar a palavra. E eu diria, meus amados, que um passo muito importante para a nossa restauração espiritual, para a restauração do povo de Deus, é não perder o contato com a palavra. Não perder o contato com a Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela deve ser lida e ela deve ser estudada. Estudar a Bíblia não é uma sugestão. Estudar a Bíblia não é apenas uma opção. Estudar a Bíblia é uma necessidade de sobrevivência espiritual. Então, meus amados, vocês que nos escutam essa noite, se vocês não têm lido a Bíblia Sagrada, se vocês não têm estudado a Bíblia Sagrada, é bom repensar. É bom repensar, porque quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Quando nós lemos a Bíblia, Deus revela o que está de errado em nós. Uma vez eu ouvi uma frase dizendo o seguinte, que lendo a Bíblia, eu encontro um monte de erro, mas em mim. Porque a Bíblia, ela mostra o nosso erro. Quando nós lemos a Bíblia, ela lê o nosso coração e o nosso íntimo. E Esdras, ele decide em seu coração estudar a palavra de Deus. E essa é uma grande virtude de uma pessoa, de um homem que quer intimidade com Deus. A segunda grande virtude que ele coloca aqui é praticar. Tiago nos ensina em sua carta que nós não devemos somente ser ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Não basta apenas ler, conhecer e estudar
todos os temas teológicos que a Bíblia tem, todas as histórias, narrativas, parábolas, profecias. O grande desafio da vida cristã não está somente em conhecer a palavra, mas em praticar a palavra. E Esdras, ele serviu como um padrão de vida íntegra, de vida moral e de vida espiritual para toda uma nação. E eu diria, meus amados, que nós necessitamos da graça de Deus para termos essa grande virtude, que é praticar os ensinos bíblicos. Amar, perdoar, ser dócil, pregar, fazer discípulos, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo a ti mesmo, enfim, tantos ensinos que a Bíblia tem para a nossa vida. O nosso grande desafio é praticar. Mas ele propôs em seu coração estudar e praticar. E a terceira grande virtude que Esdras, ele decide no seu íntimo, no seu coração, é ensinar a palavra de Deus. E aqui vem uma grande pergunta, né? Uma pergunta para a nossa curiosidade. Por que é que Esdras só decide ensinar a palavra de Deus depois de estudar e depois de praticar? E a resposta é: ele não poderia ensinar alguém a algo que ele ainda não aprendeu. E a segunda resposta é: ele não pode ensinar alguém aquilo que ele não vive. Por isso que primeiro ele aprende, para depois ensinar. Por isso que depois ele vive, para depois ensinar. Porque se ele não aprende, ele não pode ensinar. Porque se ele aprende o que ele não ensina, ele vai ensinar algo errado, porque é algo que ele não aprendeu. E se ele está ensinando algo que não vive, a palavra dele não vai ter validade, porque a nossa vida fala mais do que as nossas palavras. Verdadeiramente, Esdras foi um grande instrumento nas mãos de Deus para restaurar toda uma nação. E eu quero dizer para vocês, meus amados, que na caminhada da vida cristã, todos nós, sem exceção, nós vamos precisar, quando em quando, sermos restaurados por Deus. Quando eu preparava essa mensagem, eu fiquei lembrando da minha caminhada cristã. Eu me converti no dia 11 de fevereiro de 2007. De lá para cá, para a glória de Deus, nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Tropecei algumas vezes, caí algumas vezes, desanimei algumas vezes, pensei em desistir várias vezes, mas até aqui o Senhor tem me ajudado. E quantas vezes, meus amados, eu precisei ser restaurado pelo Senhor. Quantas e quantas vezes eu pequei em algo que eu havia dito para o Senhor, prometido para o Senhor, que eu não pecava mais. Fiz até voto contra o Senhor, ou melhor, com o Senhor, não contra, mas com. Aí seria demais. Lutar com Deus não dá, né? Então fiz até voto com o Senhor, dizer: Senhor, me perdoa, não vou cometer mais isso. Eu vou pensar mais antes de falar. E ali, de repente, no momento em que a carne fala mais alto, eu errei contra o Senhor. E por algum momento eu pensei que Deus não me aceitaria mais. Deus não me aceitaria mais. E lendo uma vez o texto de Jeremias 18, de 1 a 6, eu pude perceber, quando vai contar ali a visão que o profeta tem do vaso e do oleiro, que Deus, ele é especialista em restauração. E todas as vezes que nós caímos, e todas as vezes que nós erramos, e todas as vezes que nós pecamos, que nós pisamos na bola com o Senhor, mesmo que fosse a terceira, a quarta, a quinta vez, e nós lutamos contra uma determinada área de nossa vida, e nós caímos, e caímos, e caímos, Deus, ele pega aqueles cacos e junta e faz um vaso novo. E eu quero dizer para você essa noite que o Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos, é o Deus que restaura. Ele quer restaurar a sua vida, Ele quer restaurar a minha vida. Só que nós precisamos aprender o caminho para a restauração. Porque o mesmo Deus que perdoa, Ele tem um padrão a ser seguido.
Ele tem uma palavra que nos conduz, Ele tem uma palavra que aponta, Ele tem uma palavra que orienta, Ele tem uma palavra que instrui em justiça, Ele deixou a sua palavra para nós seguirmos os passos que nós precisamos dar para essa restauração. Para essa restauração. E eu quero falar sobre isso, não só nesse texto que eu li, mas abrangendo toda a história do retorno, que é contada no livro de Esdras e também no livro de Neemias. Mas antes, eu quero perguntar para você, ou para vocês, como está a sua vida com Deus? Como está a sua comunhão com Deus? Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida da leitura da palavra? Como você enxerga Deus? Como você acha que Deus enxerga a sua vida? São perguntas para refletirmos. E como eu disse, por vezes caímos em pecado, desanimamos. Talvez alguns de nós se encontramos dessa forma, caídos, desanimados, pensando em desistir. Mas tem uma coisa que você não pode esquecer. E esse é um atributo de Deus, de vários atributos que Ele tem. Que Deus, Ele te ama. E Ele prova o seu amor para conosco pelo fato de ter enviado o seu Filho, Jesus. E quando você tiver dúvidas de que Deus te ama, você concentre a sua mente, o seu coração há 2000 anos atrás e olhe para o que Jesus Ele fez por mim, por você, por cada um de nós lá na cruz do Calvário. E Ele prova o seu amor para conosco pelo fato de seu Filho ter morrido por cada um de nós na cruz do Calvário. E Ele busca por você. Ele veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. Ele quer ajudar a restaurar a sua vida. Ele quer ajudar a restaurar a sua comunhão com Ele. E a partir do momento que o homem restaura a sua comunhão com Deus, ele fica em paz com Deus. Ele fica em paz consigo mesmo. Ele fica em paz com a natureza e fica em paz com o seu semelhante. Porque o Deus que nós servimos é o Deus que nos dá a paz que excede todo o entendimento. De sorte que quando nós não estamos bem com Deus, nós não estaremos bem consigo mesmo. Quando nós não estamos bem com Deus, nós não estaremos bem com a igreja do Senhor. Quando nós não estamos bem com Deus, nós não estaremos bem com a nossa família. Quando nós não estamos bem com Deus, nós não estaremos de bem com a vida. Por isso que lá no capítulo 3 mostra que a primeira coisa que eles restauraram foi o altar. Jerusalém estava destruída. O templo estava destruído. Os muros estavam caídos. Muita coisa precisava ser feita. Muito trabalho, muito serviço precisava ali ser realizado. Mas antes deles empreenderem qualquer coisa, eles restauram o altar. Porque a coisa mais importante para as nossas vidas é a nossa comunhão com Deus. A partir do momento que nós estivermos sem comunhão com Deus, a partir do momento que o altar do nosso coração estiver sendo ofertado a Deus, todas as outras coisas ficará mais fácil de ser resolvidas. Não é que é fácil, mas nós teremos a boa mão de Deus sobre a nossa vida. Nós teremos a boa mão de Deus sobre a nossa família. Nós teremos a boa mão de Deus sobre o nosso lar. Nós teremos a boa mão de Deus sobre o ministério que Ele nos confiou. Restaure a sua comunhão com Deus. E siga os passos
que nós encontramos na palavra para essa restauração. E o primeiro passo que essa nação deu para ter a sua restauração com Deus realizada foi voltar à terra de Israel. Voltar à terra de Israel. Se você observar, lá no capítulo 1, no versículo de número 3, ou melhor, a partir do verso 1, você vai perceber que no primeiro ano do reinado de Ciro da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falado pelo profeta Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro da Pérsia para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nesses últimos tempos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus em que Jerusalém tem a sua morada. Então, um decreto aqui do rei Ciro, para que o povo retorne à sua terra. E o retorno à terra de Jerusalém tinha 2 pontos aqui importantes. O primeiro é que eles estavam retornando aonde estava a morada de Deus. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Deus habita em nós quando nós aceitamos Jesus de todo o nosso coração, como Senhor e como Salvador. Mas nessa época que a habitação de Deus era no templo, lá em Jerusalém. Então esse é o primeiro ponto: voltar para a terra onde estava a habitação de Deus, onde Deus se revelava, onde Deus ele era adorado, onde se faziam os sacrifícios, os rituais e a adoração. E o segundo ponto é que eles estavam saindo da Babilônia. Porque a Babilônia não era o local do povo de Deus. Serviu por um determinado tempo para Deus discipliná-lo. Mas Babilônia não era o local do povo de Deus. Do povo de Deus. E é muito importante falar isso. Muito importante falar isso. Porque hoje em dia, falo com tristeza, muitos dos filhos de Deus estão vivendo na Babilônia. A Babilônia aqui tem representação do mundo, dos prazeres da carne. A Babilônia tem uma representação da porta larga, do caminho fácil, do local onde Deus não queira que o seu povo esteja. Embora nós estejamos no mundo, nós não somos do mundo. E Jesus, quando ora ao Pai, no Evangelho de João, capítulo 17, ele não pede para Deus nos tirar do mundo, mas para nos livrar do mal. E o mal aqui é o sistema que esse mundo implanta. Mas em um mundo relativista, em um mundo pluralista, em um mundo liberal, onde tudo pode e não tem nada de errado, infelizmente, muitos dos filhos de Deus têm flertado com essas verdades. E isso faz com que o povo de Deus viva sem princípios, viva como se não tivesse um Deus em sua vida. Vive como se não tivesse uma palavra, vive como se não tivesse um padrão a ser seguido. Com outras palavras, existem muitos dos filhos de Deus vivendo na Babilônia, flertando com a Babilônia, praticando as práticas da Babilônia e esquecendo dos princípios da palavra de Deus.
Então, quando Deus quer restaurar, quando Deus ele quer nos fazer um vaso novo, nos tornar santos, Ele primeiro separa, porque a palavra santo tem esse significado, separar. Deus, quando Ele quer cumprir um propósito na vida de Abraão, Ele chama Abraão e pede para Abraão sair da sua terra e da sua parentela. Ur dos caldeus, a família de Abraão, era uma família idólatra e vivia numa cidade idólatra. E Deus não poderia cumprir a vontade dele na vida de Abraão, Abraão permanecendo lá. Então Deus primeiro separa, Ele chama da terra idólatra, do local de idolatria, para ser um povo santo e separado, para aí sim Ele começar a cumprir a sua vontade na vida do seu povo. Então Deus chama esse povo da terra da Babilônia para colocar na terra da promessa. Jerusalém, Israel, era a terra que Deus havia prometido a Abraão, quando Ele chamou Abraão, muitos anos antes, dizendo: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, e vai para um local que eu te mostrarei. E Ele promete-lhe uma grande descendência, e promete uma terra também frutífera, que mana leite e mel. E a terra de Israel foi a terra que Deus vos presenteou. E eles haviam saído daquela terra, eles haviam saído daquela localidade. E agora Deus, para está apontando, né, o caminho da restauração, dizendo: olha, vocês irão retornar para aquela terra. Irão retornar para aquela terra. Então, meus amados, voltar à terra também é deixar o mundo com as suas práticas, com os seus prazeres. É deixar a terra estranha. É deixar o mundo e seus prazeres carnais. A igreja, ela foi chamada para ser um povo santo, um povo separado do mundo. Voltar à terra é voltar a viver os princípios elementares da palavra de Deus. Talvez alguns de nós estejamos vivendo aqui como a ovelha perdida, ou a dracma perdida, ou o filho pródigo. E é interessante que a ovelha perdida, com toda certeza, por sua própria natureza, ela deseja ser achada. Porque a ovelha não gosta de andar só. A ovelha só anda de bando. E por isso que o pastor vai atrás da ovelha. Porque ela quer ser encontrada. Mas talvez você não seja a ovelha perdida, você seja a dracma perdida. Porque a ovelha, ela se perde no deserto, fora. Mas a dracma, ela se perde dentro de casa. Quando vai falar sobre a dracma perdida, vai falar de algo que está perdido dentro, mas não fora. E talvez você seja um salvo que esteja dentro da igreja e esteja perdido e precisa ser encontrado. Mas talvez você não seja a ovelha perdida, não seja a dracma perdida, uma que está fora, outra que está perdida dentro. Talvez estejamos aqui falando para o filho pródigo, que é aquele que decide sair, é aquele que decide viver os prazeres da carne, é aquele que acha que na presença de Deus não está bom, não tem graça, e acha que lá fora o mundo brilha mais, é mais gostoso. E desse você não vê o pastor indo atrás. É interessante, né? O pródigo, o pastor não vai atrás. O pai não vai. O pai, na ilustração da parábola, ele fica esperando, o filho retorna. Tá? E o pai ali representa Deus, que está de braços abertos a nos receber quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. E o segundo ponto, para a restauração, quero tratar apenas de mais 2 pontos, o segundo e o terceiro, é justamente aquilo que nós falamos, que é a reconstrução do altar. O templo e o altar físico foi destruído pelos inimigos, totalmente destruído. Mas antes de ser destruído fisicamente, ele havia sido profanado pela classe dos religiosos. O exemplo disso
É os 2 filhos de Eli, que estavam servindo no templo, que estavam sacrificando no templo, que estavam cumprindo com tudo aquilo que a lei de Moisés falava no templo. E a Bíblia nos fala que eles eram filhos de Belial, que eles não conheciam ao Senhor. Meus amados, reconstruir o altar é voltar a ter comunhão com Deus, é consagrar a sua vida a Deus, é entregar a sua vida nas mãos de Deus, é dar para Deus o melhor que você tem. E o melhor que você tem não é o seu dinheiro. O melhor que você tem não é também o seu tempo. O melhor que você tem, que você pode ofertar para Deus, é o seu coração. É o meu coração. E do nosso coração procede as saídas da vida. Restaurar o altar também, meus queridos, implicava serviço. Porque esses homens encontraram tudo caído. E eles retornaram e restauraram o altar. E eles passaram a servir. E isso nos ensina que a vida para Deus, o caminho para a restauração com Deus também é o caminho do serviço. E Deus, Ele não nos chamou somente para virmos domingo à noite ao templo, sentarmos nesse banco, cantarmos alguns louvores, ouvirmos a pregação, participarmos da ceia, dedicar nossos dízimos e ofertas, e terminar o culto, fazer a oração final, chegar fora do templo, cumprimentar os irmãos e passar a semana esperando chegar domingo de novo, para novamente louvar a Deus. Existe algo que Deus deseja fazer por meio da sua vida. Existe algo que Deus deseja realizar por meio da sua vida. A vida cristã é uma vida de serviço. Há muita coisa a ser feita. Jesus, ele olhou para os seus discípulos e disse: grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Os campos estão brancos. Os corações estão sedentos. As pessoas querem o evangelho. Mas como elas irão ouvir se não há quem pregue? E como pregarão se ninguém se dispõe a ir? E é interessante que Jesus, em Mateus 28, convocando os seus discípulos e deixando ali a grande comissão, ele decide de fazer discípulos de todas as nações. E às vezes a gente pensa que esse ide, ele é uma recomendação ou então uma sugestão. E a gente esquece que ele está no imperativo. Ide e fazer discípulos. E para quem é que Jesus fala isso? Para os seus discípulos. E aqueles que recebem Jesus como Salvador e como Senhor, se tornam o que de Jesus? O seu discípulo. Então ele está falando para você. Fazer discípulos de todas as nações. Eu não sei. Vamos aprender. Esdras propôs em seu coração o quê? Estudar, praticar e depois ensinar. Então o caminho para o discipulado eu diria que era esse. Primeiro você tem que aprender. Depois você tem que praticar. Porque aquele que você for discipular vai olhar para a sua vida para depois olhar para o que você fala. Vai olhar para a minha vida para depois olhar para o que eu falo. Então se eu estou discipulando alguém, cumprindo a grande comissão, não pratico o que eu estou ensinando, o que é que eu vou replicar no meu discípulo? Fica essa pergunta para a nossa reflexão. Meus amados, em terceiro lugar, nós devemos nos voltar para a palavra de Deus. E é importante nós entendermos que esse povo que volta do cativeiro, eles voltam 70 anos depois, eles tiveram um grande prejuízo na vida espiritual. Porque toda a forma de culto ritualístico que eles tinham em Jerusalém, eles não tiveram na Babilônia. Porque lá só tinham templos pagãos. Então a nova geração que foi surgindo lá na Babilônia, eles foram surgindo sem
o ensino oral. Embora que ainda existia essa prática, mas não foi de uma forma completa. Ser um ensino prático da adoração. Aí quando eles retornam, que eles chegam lá, talvez olha para aquilo, tudo destruído, diz, meu Deus, o que foi que eu vim fazer aqui? E aí com muito sacrifício, debaixo de muita oposição, Zorobabel, durante 20 anos, reconstrói o templo e o altar. Aí depois, 80 anos depois, melhor, 60 anos depois que o templo é reconstruído, Esdras chega. E Esdras contempla aquela situação e diz, está faltando alguma coisa aqui. Está faltando palavra. Está faltando ensino bíblico. Está faltando esse povo conhecer a Deus. E ali ele começa a ensinar a palavra. Meus amados, o povo precisava da instrução da palavra de Deus. Pois é por meio dela que nós nos movemos. É por meio dela que nós adquirimos o conhecimento de Deus e da prática cristã. E quando você vai ver lá no capítulo 8, meus amados, de Neemias, próximo livro, capítulo 8, verso 8. Capítulo 8, você vai ver que Esdras, ele lê e explica a lei para o povo. E quando chega nesse verso 8, ele diz assim, leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava lido. Entendesse o que estava lido. E aqui está o grande ministério de Esdras, ensinar a palavra de Deus, mostrar para aquele povo o Deus que se revelou por meio também da sua palavra. E no verso 9, então Neemias o governador, Esdras o sacerdote e escribas e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos, este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras de Deus. Meus amados, nós vemos aqui algo extraordinário. A palavra era lida, a palavra era explicada, a palavra era exposta e o povo chorava ao contemplar a palavra. A palavra gerou quebrantamento no coração daquelas pessoas. A mensagem foi tão forte que o verso 10 e 11 vai mostrar que algumas pessoas, como Neemias, teve que confortar aquelas pessoas, porque grande era o pranto quando ouvia a palavra. Como eu disse, meus amados, quando nós lemos a Bíblia lê o nosso coração. E talvez aquele povo estava ouvindo a palavra e vendo que era grande o seu pecado. E por ver que grande era o seu pecado, por ver o estado da vida sem Deus, eles choraram diante de Deus ao ouvir a palavra. E no capítulo de número 9, nós vemos ali o povo quebrantado diante de Deus, confessando os seus pecados, se arrependendo dos seus pecados, e um grande avivamento começou a acontecer naquela nação, porque um homem estudou a palavra, um homem praticou a palavra, e um homem ensinou a palavra com autoridade. E aquelas pessoas receberam a palavra. Meus amados, eu disse e repito, vivemos num mundo totalmente liberal. Valores invertidos. Valores invertidos. E alguns crentes em Cristo Jesus estão acompanhando essa onda. Esqueceu que nós temos uma palavra. Esqueceu que nós temos um Deus que demonstra e mostra a sua vontade por meio da sua palavra. Nós vivemos por princípios. O mundo muda. A cultura ela muda. Os princípios eles mudam, os valores eles mudam, mas Deus permanece o mesmo para sempre. A palavra de Deus permanece para sempre, ela não muda. A palavra de Deus é imutável. Imutável. E a igreja do Senhor Jesus, ela é coluna, esteio, baluarte da verdade. Ela tem que pregar a verdade.
mesmo que seja com amor. Por isso que o apóstolo Paulo diz, Timóteo, pregue a palavra. Lá em 2 Timóteo 3, 16, 17, diz que toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé e também de prática. Nela nós encontramos os nossos valores e princípios, ou os valores e princípios que Deus deixou para nós. Ela deve ser estudada, praticada e pregada pelo povo de Deus. Meus amados, a apostasia começa quando nós deixamos os princípios da palavra. Quando nós menosprezamos a palavra nos seus pormenores. Quando nós não olhamos para ela minuciosamente. O Senhor falou a nação de Israel por meio do profeta Oséias, no capítulo 4, verso 6. O meu povo está perecendo por falta de conhecimento. E esse conhecimento era o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz. Jesus, quando foi tentado no deserto, ele afirmou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da minha boca. A palavra é alimento para a nossa alma. A palavra é alimento para o nosso espírito. A palavra é a palavra que santifica. Conforme João 17, 17. Jesus orando ao Pai, pelos discípulos, ele diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E aqui nós compreendemos, meus queridos, que não pode existir uma igreja santa. Não pode existir um povo restaurado se não observar a palavra de Deus. Se não observar a palavra de Deus. Também nós aprendemos que não existe uma fé permanente sem a palavra. Romanos capítulo 10, verso 17, vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. De sorte que se eu deixar de ouvir a palavra de Deus, essa fé também se distancia. A ausência da palavra também distancia-nos da fé. E para concluir esse terceiro ponto, nós vemos também, meus amados, que a palavra de Deus, ela deve arder em nossos corações. Lá em Lucas 24, vai mostrar a história de 2 discípulos que retornavam para Emaús. Jesus foi crucificado. E no terceiro dia, eles estavam retornando para Emaús. E Jesus, já ressuscitado, acompanha aqueles 2 discípulos e diz: o que é que vocês estão conversando? E eles olham assim, meio espantados, e dizem: você não sabe o que está acontecendo? Não sabe o que aconteceu? Um homem chamado Jesus, um homem poderoso na sua fé e nas suas obras, ele foi crucificado. E já é o terceiro dia, ele não ressuscitou conforme a sua promessa. E ele diz: homens tardios de entendimento. E ali ele começa a expor as Escrituras, desde o Antigo Testamento até aqueles dias atuais. E por ouvir aquilo, aqueles homens dizem: não, fica conosco essa noite. E Jesus faz um momento de refeição com aqueles homens. E ali naquele momento eles reconhecem que ele era o Senhor. E Jesus se some da frente deles. E um olha para o outro e diz: ei, não nos ardia o coração quando ele explicava as Escrituras? Meus amados, qual foi a última vez que o seu coração ardeu ao ler e ao ouvir as Escrituras? O caminho para a restauração é deixar o nosso coração arder pelas Escrituras. Se nós não retornarmos às Escrituras, a nossa restauração, ela vai ficar incompleta. Ela não vai ser completa. E para concluir, meus amados, a Bediel e a Raquel podem vir aqui à frente já. E para concluir agora a mensagem, não o terceiro ponto, meu amado irmão, muitas vezes as lutas da vida, a cegueira espiritual, os desejos da carne, as más companhias, as decisões erradas, as muitas decepções, a fraqueza moral e espiritual, a sedução das riquezas e outras tantas coisas
te afastaram de Deus. Não da igreja, mas de Deus. Mas essa noite eu quero dizer para você que Deus está te fazendo um convite a restaurar a sua comunhão com Ele. Mas para isso é necessário você propor em seu coração o que Esdras também propôs em seu coração: a estudar, a praticar e a ensinar a palavra, a conhecer a Deus. Você conhece a Deus? Você já teve experiências com Deus? Ah, Carlos Alberto, já ouvi falar sobre Deus. Ok, você ouviu falar de alguém que teve experiência com Deus. A minha pergunta é se você conhece a Deus verdadeiramente. Meus queridos, não se acostume em práticas religiosas. Não se acostume em uma vida medíocre com Deus. Busque mais a Deus. Busque essa restauração em Deus. Não importa o que você tenha feito. Não importa o tamanho do seu pecado ou do seu erro. Se ele gerou proporções, consequências drásticas ou nenhuma. Não importa. Saiba que essa noite Deus te convida a restaurar a sua comunhão com Ele. E eu convido você a fazer uma oração nesse momento, para depois ouvirmos e cantarmos com o Abidiel e com a irmã Raquel mais um louvor. Ó Deus eterno e Pai querido, Esdras foi um homem usado tremendamente pelo Senhor para restaurar toda uma nação que se afastou do Senhor, se afastou dos teus princípios, mas que o Senhor não os abandonou. O Senhor demonstrou o teu terno amor para com eles, trouxe de volta para a terra e ali trabalhou na restauração daquele povo e daquela nação. Ó Pai, muitas pessoas hoje se encontram distantes do Senhor. Talvez não irão ouvir por meio de mim, mas irão ouvir por meio de outros pregadores uma mensagem nesse sentido. E a minha oração essa noite é que a tua boa mão seja sobre cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus nos convença do pecado, do juízo e da justiça. E que nós reconheçamos, ó Pai, diante do Senhor, aonde nós temos falhado. Se é em não deixar a Babilônia por completo, o mundo com as suas práticas. Se é, ó Deus, não restaurar o altar, a comunhão com o Senhor, colocar o que é mais importante em primeiro lugar, que é o Senhor. Ou talvez, ó Deus, se não temos buscado a Tua palavra conforme deveríamos buscar. Mas eu peço ao Senhor que o Senhor perdoe a nossa falha, os nossos pecados e o nosso erro. E que o Espírito Santo trabalhe em cada coração e em cada mente, ó Deus, nessa restauração da nossa comunhão com o Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor é especialista em restaurar vidas. O Senhor toma, ó Pai amado, aquele vaso quebrado, aquele coração que está distante do Senhor, e tem poder para trazer de volta para a Tua presença. Ó Deus amado, como um vaso na mão do oleiro, que sejamos nós, ó Deus, em Tuas mãos. Que o nosso coração possa anelar pela Tua presença, assim como a costa anseia pelas águas, assim como a terra seca anseia por chuva. Que o nosso coração possa ser sedento do Senhor e da Tua palavra. Ó Deus, nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da Tua boca. Nos ajuda a voltarmos para a Tua presença. Nos ajuda a voltarmos ao primeiro amor. Nos ajuda a voltarmos para a Tua palavra. Nos ajuda a colocar novamente o Senhor em primeiro lugar em nosso coração e em nossa vida. Ó Deus, se alguém que está desacreditado até mesmo de si, ó Pai amado, restaura essas vidas. Esse povo passou por grande luta,
ou lutas e perseguições e oposições da reconstrução do templo. E o Senhor enviou ali os profetas Ageu e Zacarias para levar uma mensagem de encorajamento, para que eles não desistissem do projeto que o Senhor tinha para a vida deles. E eu peço a Deus que nós sejamos usados pelo Senhor, como profetas do Senhor, para encorajarmos o teu povo a não desistir do projeto que o Senhor tem na vida de cada um que foi chamado pelo Senhor. E assim é a nossa oração, Pai. Assim é a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus, que a nossa comunhão seja restaurada com o Senhor. Em nome de Jesus é que nós te oramos. Amém. E graças a Deus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessito mais de ti. Amém, meus amados. Nós estamos chegando assim ao final de mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. O desejo do meu coração, como diz aqui na palavra de Deus, é que a boa mão do Senhor seja sobre você e sobre a sua família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.